humano tem o dever, o direito e a obrigação de ser feliz. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Salve, salve, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, aonde nos lançamos a responder dúvidas deixadas por vocês nas lives. É sempre muito bom estar aqui, faz com que a gente recicle o nosso conhecimento, faz com que Robson e eu tenhamos a oportunidade de brincar, de ser mentores, né? Respondendo as perguntas que vocês deixaram, diante dos nossos estudos, das nossas experiências, das nossas vivências dentro da espiritualidade. Mas antes de seguirmos, não esqueça de nos ajudar. Sempre é muito importante você seguir, você se inscrever no canal, você deixar o seu like e, se você gostar, compartilhar estas dúvidas para que mais pessoas possam saná-las. Assim nós nos ajudamos e fazemos esse canal nosso aqui, Portal Paz, crescer e expandir. Sempre é muito bom isso. E aí, Robson, meu querido irmão, como está Minas Gerais? Cada vez melhor, né? A gente tem ocupado bastante o tempo de uma forma produtiva, então isso está deixando a gente bastante contente por aqui. Exatamente. E vamos continuar a brincar de ser mentores, né? No bom sentido. No sentido de que a gente sabe que a gente não tem a mesma propriedade que eles, mas a gente sempre pode informar as pessoas. E, por outro lado, às vezes a gente tem essa experiência da materialidade, né? Porque tem certos tipos de sofrimento que eles viveram nas vidas anteriores, mas que agora está distante do dia a dia deles, né? E tem uma pergunta aqui da Sebastiana Silva, que eu sei que você não vai precisar de recorrer ao mentor para responder. Mas ela fez a pergunta para o mentor. Querido mentor, sou médium, mas não incorporo. Existe médium que não tem necessidade de incorporação? Existe muito, sim. Deixa eu só arrumar aqui. E a mediunidade da psicofonia, ela não é dada a todos. Ela é uma das mediunidades que Kardec considera raras, né? Claro, aí a gente vai pensar, mas tem muita gente que incorpora nos trabalhos mediúnicos. Existe o médium sensitivo, que ele também dá passividade, né? Ele também sente e transmite as mensagens, né? Às vezes de forma muito consciente. Já o psicofônico não, o psicofônico é aquele que se entrega mesmo, aquele que vivencia. Por exemplo, as cirurgias espirituais que a gente assistiu nos filmes, como meu Deus do céu, memória de Congonhas aí, o Arigó, José Arigó. Predestinado. Né? Exatamente, predestinado, esse era o nome. E que ele está ali completamente inconsciente, como a gente vê a Patrícia Guiar também lá no ECAM, como a gente vê as cirurgias do mentor Lázaro, tratando-se de psicofonia. E tem outros médios psicofônicos assim que poderíamos citar largamente. Mas nem todo o médium que transmite mensagem ele é psicofônico. Por exemplo, agora eu tenho transmitido mensagens nas segundas-feiras no canal do Jordelei sem usar a psicofonia. Né, apenas usando a sensibilidade pela comunicação. Então, isso é possível e não precisa ser psicofônico ou incorporar para transmitir uma mensagem. Basta apenas a sintonia fina, né, uma sintonia direta com eles. Falando em predestinado, uma dica para vocês está para lançar no Netflix, né? Ia ser agora no começo de abril. Então, quem ainda não assistiu, às vezes porque tinha que adquirir o filme, ou estava com dificuldade de encontrar, vai estrear no Netflix agora. Danton Mello e Juliana Paz, ótimo filme. É um filme maravilhoso. E se você for a Minas, em Congonhas, vale a pena passar lá no Museu do Arigó e viver a energia que tem lá. Robson e eu, nós tivemos esta oportunidade bonita de estar lá. É verdade, a entrada é gratuita, né? E aproveita e visita as obras do Aleijadinho. Que é bem do lado. Que é bem do lado, né? Só subir o morro. Lá é um morro assim, né? Bem a pique, mas é só um morro de distância, né?
Então, há muitas atrações por lá mesmo. E tem uma pergunta da Cleciane Frâncio, que é uma pergunta curta, mas eu estou entendendo que ela está falando sobre premonição, né? E a pergunta é a seguinte: e quando os sonhos acontecem na vida real? Às vezes eu me pergunto, Cleciane, se são sonhos, se são projeções, né? Que é o tal do déjà vu. Não, eu já vi isso aí já aconteceu e agora está acontecendo de novo, né? Então, em alguns momentos, a espiritualidade nos leva ali na frente, dá uma olhada, né? E para que a gente possa aqui depois ver acontecer e movimentar. Tem algumas formas de pessoas que chamam isso de premonição, né? Que é poder ver antecipadamente os fatos. Pode também ser uma projeção e aí o nosso futuro ele não está definido, mas ele tem inúmeras diretrizes que conforme as nossas escolhas vão direcionando. Por exemplo, até 6 meses, a energia que eu tenho hoje de pensamentos, de ações, ele conduz energeticamente um possível caminho para esses próximos meses. Um possível caminho. Uma escolha qualquer, uma atitude qualquer pode mudar drasticamente aquele caminho e se tornar um outro caminho. Então, nesse caminho a gente pode ver, a gente pode ter em alguns momentos a possibilidade de ver o que vai acontecer, perceber, e aí traz para a memória inconsciente. Às vezes permanece no consciente, que é o caso da premonição. A pessoa volta e diz, eu vou ter que fazer tal coisa porque vai acontecer aquilo. Né? A premonição daí é num caso bem consciente. Eu volto com a lembrança do que vai acontecer. E então tem esses processos, mas isso é um processo bem natural. E ainda mais você desenvolvendo as suas faculdades mediúnicas, como você está se colocando a espiritualidade, é normal que comece a surgir cada vez mais fenômenos, às vezes como a premonição e também outras faculdades. Eu acho que esse assunto ele tem um lado de uma delicadeza, né? Porque tem pessoas que são muito atormentadas quando acontece isso e ela fica se sentindo até culpada, né? Nossa, então sonhei que tal pessoa ia desencarnar, de repente ela desencarna, né? E será que eu tinha que ter feito alguma coisa? Será que eu estava desejando que a pessoa morresse, né? E fica um monte de fantasias ali e essa pessoa às vezes pode até desequilibrar por causa desse tipo de angústia, né? Exato. Então, uma coisa que a gente tem que dosar muito com o outro lado, que é um lado de um bom senso para se equilibrar, né? Tanto para não virar um fanatismo, como para não virar isso, um fator de desequilíbrio em vez de um fator de ajuda, né? Porque a gente está vendo como se fosse um filme, uma televisão, né? Então nós não somos os agentes transformadores daquilo, a gente só está como espectador. Então não tem como alterar as imagens, não tem como alterar as coisas. A não ser que as pessoas envolvidas alterem suas atitudes e suas ações, aí muda a direção. É verdade. Então, uma pergunta relacionada com isso, da Laila Aref, mentor: sinto todos os dias medo de perder as pessoas que amo. Sei que não perdemos, mas acordo com o vazio da perda. Como mudar isto? Eu não sei como mudar isso, porque não é uma chave que a gente vai lá, liga e desliga e diz, pronto, agora eu não vou mais sentir. Mas é um trabalho de construção dentro de você, que você vai começar a olhar para o passado, ver se em algum momento você não se sentiu abandonada, perdida, né? Aí temos que recorrer também ao que os espíritos nos ensinam em relação ao espiritismo, né? Quando as provas que nós estamos vivendo agora não têm uma correlação com o que a gente fez ou o que a gente viveu, então as explicações estão em vidas anteriores. Pode ter, por exemplo, um trauma muito grande provindo de outras vidas em que você acabou perdendo todo mundo e ficando só. A gente sabe que tem muitas guerras, teve muitas coisas assim que isso acontecia de uma forma natural.
ainda pode ser um apego muito grande seu aos seus sentimentos, a tudo aquilo que você considera seu. E aí, quando você tem a sensação de perder aquilo que é seu, que é um ponto seguro, você se acorda na solidão. Veja, pode ser inúmeros fatores se tratando de espiritualidade. O melhor caminho seria, assim, se focar o teu estudo em relação à espiritualidade, a compreender o passado, o presente e o possível futuro. E, além disso, também ter um acompanhamento com alguém, com algum terapeuta, com algum psicólogo, algum médico, que também saiba olhar as entrelinhas que só uma mente treinada, né, consegue trazer, fisgar, puxar as informações. E agora, não vale a pena ficar com esse sentimento, vale a pena sim, de alguma forma, trabalhar eles. Minhas recomendações seriam essas. Eu acho que isso está perfeito, né? Eu acho que o próximo passo, depois que a pessoa fez isso que Jordelei recomendou, é se perguntar assim, mas o que esse medo quer me dizer? Então o medo está lá e você não está querendo sentir, e eu acho que é natural não querer sentir esse tipo de medo, porque ele é bastante angustiante. Mas o que será que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que todo mundo vai morrer de uma vez. Talvez ele está querendo dizer que você tem, por exemplo, que aproveitar mais a presença dessas pessoas, né? Tem um exercício sobre perda que eu sempre gosto de voltar às vezes. Eu já fiz esse exercício com a Jordelei uma vez, né? Que é o da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, ela é uma médica que trabalhou muito tempo com cuidados paliativos, né? E ela trabalhava num hospital muito nobre de São Paulo, né? Que é um desses que só a elite vai e que é caríssimo. E, ao mesmo tempo, ela trabalhava num hospital universitário que atendia o SUS. Só que ela via que tanto nas pessoas, né, muito ricas como nas pessoas mais humildes, a angústia na hora que chegava esse momento, né, de cuidados paliativos, que é uma doença que já não tem uma cura médica, que a pessoa vai caminhar para o desencarne, eram muito parecidas, as angústias eram muito parecidas, né, da pessoa estar se aproximando dessa hora. E aí ela viu que tinha uma série de padrões, né, de arrependimentos nessas pessoas, e ela tem um vídeo muito interessante que viralizou na internet um tempo atrás, que chamava assim, os 5 arrependimentos antes de morrer, né? E esse vídeo é muito legal, vocês devem assistir. É um vídeo curtinho, tem 6, 7 minutos, né? Que ela faz um resumo desses arrependimentos que a pessoa tem. E baseado nesse exercício que ela fez com essas pessoas, né? Do que ela gostaria de ter feito antes. Se ela soubesse que ela ia morrer, o que ela queria ter feito? E aí ela criou uma ferramenta didática, que é um baralho, e que as cartas desse baralho são coisas que eu quero fazer. Só que aí ela coloca assim, né, 1000 possibilidades do que eu quero fazer, desde coisas que eu faço num dia, como coisas do tipo assim, eu quero formar em medicina, né? Vai demorar 6 anos, mais o vestibular. Então, coisa, eu quero estudar tal coisa, né? Por exemplo, você pode colocar isso na cartinha, se você quiser. Só que aí no exercício é isso, você descobre que você está com uma doença grave e que você vai morrer daqui a 1 ano. Aí ela manda você escolher algumas daquelas metas, né? Aí depois o exercício vai progredindo e ela vai falando, agora você tem só 6 meses. Quais das metas você vai descartar? Que não vai dar tempo de você fazer? Olha, agora você só tem 1 mês, agora você só tem 1 semana. Até que chega no ponto que você só tem 1 dia, e aí você tem que escolher uma meta, que é como se fosse assim, o que realmente é essencial para você, o que é importante para você, né? Então, às vezes, esse medo tá querendo te falar uma coisa assim, né, Laila? O que é importante para você? Então, é importante essas pessoas. Como que você tem aproveitado o tempo com elas, né? Eu desliguei por causa da ambulância. Esse exercício é muito importante porque no início a gente tem muitas metas. E no final a gente acaba ficando com a meta que a gente menos imaginou. Né? A meta que menos imaginou, e na verdade é a que era mais importante, assim. É muito bacana o exercício. Eu fiz e gostei demais, assim, da reação e do movimento
até da energia que ele trouxe, né? É porque a gente vai enxergando o que é essencial, né? É. Agora uma pergunta de ordem mais prática da Rosana Maria. O que fazer quando um cônjuge segue espiritualidade e o outro não? Confundo muito cuidar de mim mesma, penso que é egoísmo. Não, não é egoísmo. Você não nasceu grudada no cônjuge. O cônjuge foi uma escolha diante de muitas possibilidades que veio ao longo da tua vida terrena, né? Assim como nós também não podemos forçar ninguém a gostar e a seguir os mesmos passos e caminhos que nós. Quando a gente se une a uma relação, a gente não pode jamais perder a individualidade. Nós temos a nossa individualidade e nós temos a vida de casal. Nós temos os nossos trabalhos e o nosso cônjuge tem os seus trabalhos. Quando as duas coisas se fundem e a gente não sabe mais o que, um mexe na vida do outro, vai chegar um momento em que a confusão vai estar armada. Porque alguém teve que ceder muito. E esse alguém que cede um dia não vai mais querer ceder. E aí vai ser tarde demais para mudar, tarde demais no sentido, mas eu já estou tão acostumado a isso, porque como que eu vou mexer agora? Não, eu nunca, e aí pode ouvir, eu nunca te pedi, você que fez, porque que, ou seja, aí começa toda uma série de conflitos. Então o processo da evolução, o processo do caminhar espiritual, ele é individual, e isso não é egoísmo, é a tua necessidade naquele momento. Assim como quando a gente diz assim, em primeiro lugar sou eu preciso me cuidar. Isso não é egoísmo. Isso é simplesmente se amar, auto-amar, porque a gente precisa. Pô, a pessoa gosta de estar comigo, pois bem, ela vai gostar de estar comigo doente ou eu vou tornar um peso para ela? Bem, vou me tornar um peso. Bem, então eu tenho que me cuidar. E isso não é egoísmo. Então, pensar em si próprio não é egoísmo. Agora, talvez egoísmo seja eu querer que a pessoa do meu lado faça as mesmas coisas que eu. Aí sim, veja que muda a visão. Tá do meu lado, vai ter que gostar de ver médio incorporado, vai ter que gostar de centro espírita, vai ter que gostar de terreiro, porque senão não dá certo. No instante que eu estou fazendo isso, eu não estou tendo um senso de coletividade. Eu estou pensando apenas em mim e colocando a minha vida sobre ela, sobre essa pessoa. Agora, quando eu pego e digo, não acredita, não tem problema nenhum, não precisa interferir. Não quer participar? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí eu não gosto disso, não tem problema nenhum, mas saiba que eu faço isso, que eu estou assim, que eu movimento. Então, eu tenho um amigo meu que eu não quero dizer quem é, ele sempre diz que o combinado não sai caro, né? Então, quando nós estamos numa relação, a gente precisa ser aberto e autocuidado, zelo, tem o individual e tem o coletivo, ou seja, a gente tem que trabalhar muito bem aquilo que é do casal e aquilo que é individual. Acho que assim é um processo de felicidade. Eu acho que essa é uma pergunta para a época do namoro, né? Porque depois que você já casou, então você já fez esses combinados que o Jordelei está falando. Então, se na época do namoro você está conhecendo a pessoa e começa a perceber assim, olha, para essa pessoa a religião é uma coisa muito importante e eu não conecto com religião, então a gente já tem que combinar sobre isso, né? E às vezes é com outros assuntos, por exemplo, olha, para essa pessoa maternidade é um assunto muito importante e ela quer ter 4 filhos e de repente na minha cabeça eu acho assim, não, se vier um já está ótimo. E eu nem sei se eu tô querendo. Assim, nem sei se eu tô querendo ser pai, coisa nenhuma, né? Então, isso é na época que a gente está se conhecendo, porque são coisas que às vezes a gente até imagina, a pessoa vai mudar, a pessoa acaba entendendo que é importante, ela vai trocar opinião, e, gente, isso não acontece, né? Não é assim, não acontece. Então você tem o período do namoro e do noivado justamente para você conhecer melhor a pessoa e entender se o plano de vida dela e se as prioridades dela são as mesmas que a sua, né? Porque senão depois vai ser disputa em cima de disputa, porque a prioridade da pessoa é outra, né? E aí vai ficando muito difícil mesmo, né?
Mas eu também acho igual o Jordan, não é egoísmo, né? Tem hora que eu tenho que... Então tá, você não quer ir lá na religião junto comigo, mas eu vou. Eu rezo lá para nós dois e quando eu voltar para casa, a nossa vida continua e tudo bem, né? A gente toma um vinho, toma uma cerveja, toma um chimarrão, toma um chá, faz alguma coisa. Mas nesse momento eu vou tirar um tempo para mim. Isso não é egoísmo, não. E dessa forma, né, refletindo bastante sobre egoísmo, individualidade, nós encerramos aqui hoje, agradecendo imensamente o carinho e a atenção de vocês e por terem permanecido aqui. Deixe seus comentários, nos siga, se inscreva, compartilhe e assim nós juntos cresceremos. Um grande especial abraço a todo mundo, que Deus ilumine sua vida. Nos vemos. Somos co-criadores do universo. E é por isso que precisamos pensar em tudo que vivemos, pois tudo que pensamos ganha forma e realidade. Você é o que gostaria de ter sido?